Paz e graça, minha gente, gota de sabedoria de hoje, como conhecer a vontade maravilhosa e soberana de Deus? É uma pergunta que muitos fazem. Pastor, como é que a gente consegue saber a vontade de Deus para as nossas vidas? Nós temos esse interesse de saber qual a vontade de Deus, claro, porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, é tudo de bom, por mais que esse mundo esteja caótico, mas a vontade de Deus, como ela é soberana, nós vivemos algo maravilhoso de experiências espirituais, quando conhecemos e praticamos a vontade de Deus. Portanto, fica comigo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, Paulo fala: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa maravilhosa! Na verdade, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, é uma das cartas robustas, maravilhosas, talvez seja a carta mais expressiva com relação à salvação e o doutrinamento para nos fortalecer, onde ele relata o grande plano de salvação estabelecido por Deus desde a eternidade e executada na história que há de se consumar na segunda vinda de Cristo. Interessante que depois que Paulo dedica 11 capítulos à parte mais doutrinária, e ele fala sobre a teologia do doutrinamento, e agora na segunda parte, do 12 até o 16, ele está aplicando esses ensinamentos que transmitiu nos 11 primeiros capítulos. E o capítulo 12 é o ponto de conexão, é como se fosse a dobradiça que vai desdobrar a parte de prática, a parte daquela que vai nos ensinar a colocar em prática aquilo que ele está querendo nos ensinar. Como conhecer a vontade soberana de Deus para a sua vida, para a minha vida. É muito comum, como já falei, a gente ouvir das pessoas, já pergunta, né? Como que eu posso saber a vontade de Deus na minha vida, para a minha vida? Paulo aqui está desvendando esse mistério, nos mostrando 4 caminhos, 4 pistas mediante as quais nós poderemos ter segurança para experimentar a soberana, boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, para nossas vidas. Primeira coisa é a petição. Rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos. É a oração. Não tem como a gente conhecer a vontade de Deus sem orar. E essa conexão, aquilo que Deus fez por nós e aquilo que devemos fazer para Ele. Paulo está rogando para que nós possamos, pela misericórdia de Deus, por aquilo que Deus fez por nós, a gente agora nos apresentemos a nossa vida a Ele, como sacrifício vivo. E nós conhecemos a vontade de Deus quando nós conhecemos a orar. É necessário ter o hábito, cultivar esse hábito de orar, orar por nós, orar pela família, orar pela nossa igreja, olhar para nossas circunstâncias. E Paulo começa por esse caminho, o caminho da petição. E a segunda coisa que Paulo vai mostrar aqui é a apresentação. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. É interessante que essa palavra apresentar é a mesma palavra usada lá no Antigo Testamento, quando os sacrifícios eram oferecidos, eram apresentados no altar.
uma vez que o sacrifício era colocado no altar, não podia pegar de volta. Era algo definido, consumado. Quando nós temos um encontro com Deus, entregamos a nossa vida, nosso Salvador, nós oferecemos o nosso corpo. Nosso corpo não nos pertence mais. Nosso corpo foi criado por Deus para a glorificação do nome dele, remido pelo sangue dele e habitação do Espírito Santo. E nós, então, apresentamos a Deus o nosso corpo como um sacrifício, não um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo, não impuro, mas santo, agradável, não desagradável, mas agradável ao Senhor. Em outras palavras, Paulo está nos dizendo aqui que é na medida que nós consagramos a nossa vida a Deus, que nós vamos construindo um caminho para experimentar a santa, boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Não tem como a gente experimentar a vontade do Senhor vivendo na contramão da vontade dele. Caminhos sinuosos, caminhos obscuros, caminhos degradantes, sombrios, que denigre a imagem do Senhor em nós. Não tem como. Quando nós contrariamos a vontade, a santidade de Deus, a gente não tem como alcançar esse nível de conhecimento da vontade soberana de Deus. Mas quando nós colocamos todo o nosso ser no altar do Senhor, nos sacrificando, nos oferecendo. Então Paulo está dizendo que a gente varre todos os animais. Os sacrifícios antigos não servem mais. É o nosso corpo. E a terceira coisa é a inconformidade no versículo 2. Não vos conformeis com este século, com este mundo. A raiz da palavra inconformar é a forma. Duas palavras para formar. A palavra que muda todo dia, aquela forma relativa, temporária, e a forma imutável, inalterável. Não ponha o seu pé na forma do mundo, não entre na forma desse mundo, desse século. O mundo não tem um padrão absoluto. O que é errado ontem é aplaudido hoje. O que era proibido ontem é aceito hoje. Aquilo que é vergonhoso ontem, hoje é aclamado, é aceito. É feito à luz do sol, para todo mundo ver. O Salmo 11 fala sobre isso muito claramente. A ética do mundo é relativa. Ela é uma situação passageira. Não se conforme com as coisas deste mundo, com este século, com as vitrines desse mundo. Se a gente viver com os valores deste mundo, a gente nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entenda isso em nome de Jesus. E em quarto e último lugar, depois da petição, da apresentação, da inconformação, Paulo fala agora da transformação. E no verso 2 ele fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Conformar, transformar é a mesma raiz. A palavra conformar é a forma que muda, que altera. Ela é camaleônica, mas a palavra transformar, forma aqui, é a palavra grega que não altera, ela é a mesma palavra sempre, ela é imutável. O modelo da gente, o modelo absoluto para nós seguirmos é Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós olhamos para Ele e somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo, a imagem de Cristo. A gente ler a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje, sempre. A Bíblia não muda, ela não tem que ser reescrita. Ela é a palavra inspirada, a palavra inerrante, infalível. É palavra suficiente na medida que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos mergulhando na Bíblia e ela vai nos transformando o nosso interior, nossa personalidade, e somos transformados pela renovação da nossa mente. A nossa mente vai mudando, nossos valores vão mudando, nossos princípios vão mudando. Vamos deixando o relativismo desse mundo que o maligno orienta e vamos nos entrando no absoluto de Deus, na verdade eterna de Deus. E isso vai transformando o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. E Paulo vai concluindo assim, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
quando nós vivemos dessa maneira, conhecendo a vontade de Deus, é resultado, é consequência de um estilo de vida, de um modo de vivendi. Se você e eu queremos conhecer a vontade plena de Deus, nos apresentemos a Ele. Ofereçamos a Ele o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Aí sim, a gente vai viver uma vida plena de santidade. Eu gostaria muito que você guardasse essa palavra, divulgue essa palavra, se inscreva no canal se você não inscreveu ainda, porque o que Paulo fala aqui é muito importante. É o segredo, é a maneira como nós podemos realmente viver uma vida plena, uma vida de plenitude. E essa palavra nos convida a ter um padrão de vida, uma vida longe dos padrões desse mundo. E eu queria que você ficasse com essa palavra, que você guardasse no seu coração e divulgasse essa palavra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.